Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Ministério Digital. A gente sabe que hoje a internet redefiniu todas as regras de produção de conteúdo. Coisas que eram inacessíveis e muito difíceis hoje são fáceis e acessíveis a qualquer um. Hoje qualquer pessoa pode produzir um conteúdo relevante e, através da internet, ter uma boa audiência. Então a gente vai falar um pouquinho sobre produção de vídeo para a internet para você que está começando a produzir seu próprio conteúdo. A gente vai falar sobre conceitos básicos, mas importantes para qualquer produção, independente do roteiro, do cenário e do equipamento que você tenha. E a primeira coisa que a gente vai conversar é sobre a definição do público. Você sabe quem é o seu público? Sabe com quem você quer se comunicar? Isso faz toda a diferença, porque conhecendo o seu público, você vai fazer uma produção relevante para alcançar eles. Definindo quem é o seu público, você precisa buscar referências. A internet tem inúmeras opções. Procure uma referência que chame a sua atenção para que você tenha ideias. Ter uma boa referência vai te garantir boas ideias para produzir o seu conteúdo e o seu vídeo. Então a gente vai falar agora de detalhes mais técnicos, das etapas da produção de um vídeo. A gente vai falar um pouquinho de roteiro, equipamento, iluminação e cenário. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Josué Menezes e a gente vai dar continuidade agora então nessa parte técnica e teórica um pouquinho mais, onde a gente vai tentar te ajudar a você tirar o seu projeto, a sua ideia do papel e transformar ela num projeto final, onde você pode colocar ele tanto no YouTube quanto no TikTok ou em outra rede social que seja de sua escolha, tá bom? Mas eu tenho uma dica para você. No começo dessa aula é bom que você pegue uma caneta e um papel e anote. Porque pode ser que às vezes tenha alguns termos aqui que você está vendo, que você não entendeu muito bem, aí você pode anotar e pesquisar. Você vai descobrir que na internet, nessa área de produção de vídeo, nessa área da comunicação, tem muita informação para você. Então não se restrinja só ao conteúdo dessa aula. Pesquise mais e sempre continue querendo aprender mais, tá bom? Vamos lá então, a gente vai aprender e ver um pouquinho aqui nessa aula sobre o processo da comunicação. E o processo da comunicação, ele é como todo processo, todo ciclo da vida, que tem um começo, um meio e um fim. Esse processo da comunicação a gente chama de pré-produção, produção e pós-produção. E a gente vai começar aqui, então, pela pré-produção. A pré-produção é uma coisa muito importante porque é lá que você vai sentar, vai colocar suas ideias no papel, vai sentar e conversar com outras pessoas e vai discutir como é que essas ideias vão acontecer. Mas tem uma coisa que a gente precisa conversar antes, que é sobre a nossa perspectiva de realidade, o nosso objetivo e aquilo que a gente espera. A gente precisa entender que nem tudo que a gente espera é realidade. Às vezes a gente acha que é muito difícil fazer uma produção, é muito complicado. Então, vou pedir para você fazer uma coisa. Olha para essa foto, espera um pouquinho, lá no final eu vou te explicar porque ela está aqui, tá bom? Vamos continuar então? Para a pré-produção, você precisa entender que você tem que sempre desenvolver um produto que tenha relevância. Essa relevância ela vai surgir da combinação de duas coisas. A primeira delas é a seguinte: o que você deseja comunicar, que é o que você está querendo falar para as pessoas, aquilo que você tem de mensagem para falar para as pessoas, e os assuntos de interesse do seu público. E olha aí, a gente tem uma vantagem muito grande como instituição, como Igreja Adventista, porque a gente tem vários temas que são de grande interesse da sociedade, como saúde, educação de filhos, relacionamento familiar e vários outros. E se você não é uma dessas pessoas que quer ir mais pela tangente, quer ir mais devagar, falando de outros assuntos, quer falar da Bíblia e do Evangelho, também você vai achar um lugar, um grupo de pessoas, tanto nas redes sociais como YouTube, TikTok e Facebook, que estão precisando, estão interessadas nisso. Com isso, a gente já tem uma grande relevância, porque a gente já tem uma coisa que você quer comunicar com interesses das pessoas, que são os temas que as pessoas têm muito interesse na sociedade hoje em dia. Para isso, você vai precisar desenvolver uma linha de raciocínio lógica. E essa linha de raciocínio lógica, ela precisa ser expressa e precisa ser escrita de alguma forma que as outras pessoas que estão trabalhando com você ou que as pessoas que estão assistindo o seu produto, as pessoas que vão assistir o seu produto no final possam entender. Então olha aqui no slide comigo, aqui a gente tem um roteiro que ele é de duas colunas, numa coluna tem o áudio, tem o vídeo e os efeitos. Uma coisa simples, onde você vai descrever quais são os áudios que vão ter em cada momento, os vídeos e efeitos. Se você procurar na internet, como eu já recomendei que você faça, inclusive, você vai ver que tem vários modelos dessas tabelas aqui que você pode usar, pode aproveitar para se planejar e desenvolver uma linha de raciocínio lógica, com um começo, um meio e um fim,
para o seu vídeo e para o seu produto, tá bom? Bem, e aqui a gente tem uma frase que eu gosto muito, vamos ler ela comigo? Diz assim, ó: somos o resultado dos livros que lemos, das viagens que fazemos e das pessoas que amamos. Mas eu quero pedir desculpa para o Ayrton Ortiz aqui, eu quero acrescentar uma coisinha para a nossa aula aqui hoje, que é o seguinte: nós somos resultados também dos vídeos que nós assistimos, porque a gente precisa ter conhecimento do contexto que a gente está inserido e de onde a gente vai se inserir para poder ser relevante naquele meio. Por exemplo, você vai fazer um vídeo para o YouTube, você precisa conhecer quais são os YouTubers que estão ali já atuando. Você vai fazer um vídeo para o TikTok, você precisa conhecer como que as pessoas, os cristãos ou os não cristãos, como que eles estão falando no TikTok, qual é a linguagem daquele meio. Você precisa se inserir e conhecer o seu público. Vamos supor a mesma coisa de um ET que está de fora da Terra, ver uma bola de futebol e falar, nossa, coisa estranha, é uma esfera, um negócio redondo, mas ele não conhece o contexto, porque ele nunca foi daquela realidade de verdade. Então ele não sabe que ali tem um jogo, que as pessoas gostam de jogar, que as pessoas torcem, etc. Então é assim que você precisa se inserir no contexto para que você possa ser relevante naquele meio, conhecendo as necessidades das pessoas, tá bom? E aqui a gente já tem várias pessoas que fazem isso hoje em dia do meio cristão. Tem inclusive a Fabiana Bertotti, que é uma grande digital influencer, youtuber e bem relevante no meio cristão no YouTube. Mas você tem várias outras redes sociais que você pode usar também, como Instagram, você pode usar TikTok, você pode usar o próprio YouTube e o Facebook e outras redes sociais que vão surgindo ao longo do tempo. A gente então vai para a parte da produção. Passado a parte de pensar e colocar no papel aquilo que a gente quer desenvolver e planejar, a gente vai para a parte de executar. E eu gosto de falar que a gente tem uma equação, que é a equação base, para a gente ter um vídeo final, um produto final muito bom, que é a seguinte equação. Olha aqui na tela comigo. A equação diz o seguinte, que todo vídeo feito, ele é feito de áudio mais vídeo vezes edição igual a um vídeo final. Essa equação ela é importante porque ela diz que um áudio mais um vídeo, eles precisam necessariamente passar por uma edição para ter um vídeo final. Mas se você parar para perceber, o que você acha que vai acontecer se você tiver um áudio ruim e um vídeo ruim e ainda multiplicar isso com uma outra coisa? A chance de que isso seja ruim é muito grande, concorda comigo? Mas se você tiver um áudio bom com um vídeo bom e multiplicar isso com uma edição, a chance é de que fique bom. Porque a base, que é o áudio e vídeo, vai ser boa. Então eu vou falar para você agora aqui como você pode fazer uma boa base de áudio e vídeo a partir de algumas dicas técnicas para você. Presta atenção, ó. A primeira dica para mim, que você pode seguir, é a seguinte. Que você use algumas das câmeras que a gente tem no mercado hoje em dia. A gente tem várias câmeras, desde as câmeras compactas até as câmeras de médio formato. E aqui a gente tem várias no meio delas, mas eu vou falar uma coisa para você que talvez você não saiba. Presta atenção, ó. Mas o seu celular talvez é muito mais potente do que uma dessas câmeras aqui, as câmeras compactas. Porque hoje em dia a tecnologia já avançou tanto que o nosso celular, ele tem às vezes uma câmera muito melhor que essa câmera compacta. E você está com ele aí no seu bolso, às vezes assistindo esse vídeo agora mesmo. Então, como você pode fazer para que o seu celular possa se transformar numa ferramenta de produção de vídeo? Você pode usar um tripézinho desse, coloca na frente da sua mesinha ali, senta na frente da luz, perfeito. O seu celular já está ali, é uma ferramenta e você pode produzir o seu vídeo. Uma outra coisa muito importante também é que você precisa evitar lugares muito escuros ou com pouca iluminação. É possível sim fazer produção em lugar escuro, mas é uma coisa que você vai precisar de muito mais equipamento. Então, se você está pensando em produzir num lugar com baixo custo, na sua casa mesmo, de repente, no seu quarto, no seu escritório, é importante você garantir que esse lugar vai ter luz suficiente para você trabalhar. Porque a iluminação, para a gente ter um vídeo de qualidade, existem alguns requisitos. O primeiro deles é que a imagem seja clara, seja nítida. O segundo requisito deles é que a imagem não fique distraindo o espectador, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco também. Uma outra dica para você é que se você tiver um lugar muito escuro, que só tiver uma janela, como aquele quarto ali, você sente na frente de uma janela, com a luz natural do sol mesmo, você sentou ali, pronto, ali você já tem luz suficiente, coloca seu celular, sua câmera, o que você vai gravar, e aí você já vai ter uma qualidade muito melhor da sua imagem. E aí você pode, claro, investir também numa ring light, que é muito acessível hoje em dia, R$80, R$90 você compra uma ring light hoje em dia. Um outro ponto muito importante que eu quero falar com vocês é sobre o foco que você tem que ter, o enquadramento que você tem que fazer.
Vamos pensar comigo aqui, uma receita de culinária. Você está assistindo lá um vídeo, decidiu fazer um bolo em casa, está assistindo um vídeo onde a pessoa fala, olha, a gente vai jogar uma xícara de leite, uma xícara de açúcar, 3 ovos e vamos mexer assim. E a pessoa está mexendo. E você não sabe como é que a pessoa está mexendo. Ela falou assim, mas ela não mostrou como ela está mexendo. Então você precisa mostrar o que você quer que a pessoa realmente veja. Você precisa pensar e planejar no que é importante que o espectador que está em casa assista no seu vídeo. É por isso que a gente tem que ter esse planejamento, que eu falei lá atrás também, lembra? Na pré-produção, o seu roteiro serve para isso também. Uma outra coisa que eu quero falar com você aqui também é sobre o cenário que você vai gravar. E você tem que tomar cuidado com isso por um motivo especial. Presta atenção nesse exemplo que eu vou te dar aqui, ó. Tinha uma jornalista da CNN, ela estava dando a notícia de que as cidades paulistas vão impedir a circulação das 9 às 4 da manhã. E aí, atrás dela, tá falando da pandemia, passa um rapaz sem máscara e tossindo. Concorda comigo que não faz muito sentido? Tá certo que ela não tinha muito o que fazer aqui, porque ela tá fora, tá na rua, às vezes as pessoas passam, mas você precisa, você que está na sua casa, tentar evitar o máximo possível objetos de distração, coisas que possam acontecer que tirem o espectador que está assistindo o seu vídeo do foco da sua mensagem. Então você precisa tomar cuidado com isso. Se vai ter um cachorro latindo, seu filho gritando, às vezes até um meme surge assim, né? Então toma cuidado com isso, tá bom? Uma outra coisa muito importante pra gente, que você precisa entender, é que o áudio, que é a outra perna da nossa equação, lembra? Que é áudio mais vídeo. Então, o áudio, ele é muito importante, porque se você não consegue entender com clareza aquilo que está sendo dito no áudio, se você não consegue, está muito baixo, está às vezes muito no fundo, muito com ruído o áudio, isso é um elemento de distração. A sua imagem pode estar ótima, mas se o seu áudio está ruim, é difícil você prender a pessoa que está assistindo o seu vídeo. Então, uma dica para você, que você vai fazer com o celular, inclusive, é você usar o seu próprio fone de ouvido que vem com o seu celular. E aí você pode usar o microfone, que vai ficar perto de você. Inclusive, se você fazer em reunião de Zoom, né? A gente usa muito hoje em dia isso. Você pode usar o seu fone de ouvido. Ou então, de repente, se você quer aumentar a qualidade do seu áudio um pouquinho mais, você pode comprar um microfonezinho de lapela e colocar no seu celular. Mas eu sei que hoje em dia no Brasil a gente está numa situação complicada. Você, às vezes, nem precisa comprar um microfone de lapela. Você pode usar o próprio áudio do seu celular. Você só precisa tomar cuidado aí com ambiente com muito barulho, horário de pico de trânsito, passa muito carro, ônibus, moto. Então você precisa tomar esses cuidados, tá? Minha dica é que você grave um pouquinho antes, escuta, se tiver tudo bem, aí você segue com o seu áudio assim, tá bom? Bem, a gente vai agora então para a parte da pós-produção, que é o final do nosso ciclo da produção audiovisual. E aí a gente vai ver de novo aquela nossa equação, que dizia que áudio mais vídeo vezes edição é igual ao vídeo final. E presta atenção aqui, ó. O áudio mais o vídeo é uma soma, mas a edição é uma multiplicação, sabe por quê? Porque a edição ela tem o potencial de deixar o seu vídeo muito melhor ou muito pior. Às vezes você tem um bom áudio, um bom vídeo, mas tem uma edição meia boca, o seu vídeo fica mais ou menos. Então, a gente precisa tentar se especializar em algum software de edição, aprender um pouco mais sobre isso. Eu vou te mostrar agora alguns softwares que existem no mercado, tanto para celular quanto para computador. Alguns deles são, para computador, o Premiere Pro, o Final Cut X e o Vegas Pro. Esses 3 são os top de linha para o Windows, esses 2, e esse daqui mais para Mac. E esse daqui é para celular, você pode fazer tanta coisa pelo seu celular. Você está vendo ó, que eu estou falando aqui que você pode fazer tudo pelo seu celular. Você pode gravar o áudio e pode ainda editar. Então, você tem alguns programas também, o KineMaster, o Filmora Go, o Premiere Clip, o Intro Maker e o Legend. E outros vários programas que eu não coloquei aqui, porque são muitos mesmo. Eu recomendo que você tente procurar, existem vários tutoriais no YouTube, existem cursos gratuitos que você pode procurar sobre edição, existem alguns pagos também, se você quiser investir um pouco mais, e aí você vai conseguir aprimorar cada vez mais o seu ministério e levar o evangelho de uma maneira cada vez melhor e com mais qualidade, tá bom? E lembra aquela imagem que a gente viu lá no começo, que eu falei para vocês prestarem atenção, ficarem atentos que eu ia explicar porque ela estava ali? Vou mostrar para vocês agora, ó, presta atenção. Lembra aquela jornalista? Estava lá apresentando o jornal, olha só como ela estava apresentando o jornal, na verdade. Ela não estava na redação, ela não estava na sede da Fox News nos Estados Unidos, ela estava na casa dela, uma televisão atrás, uma luz que ela, por acaso, tinha em casa, e um computador aqui. E ela sentada apresentando o jornal tranquilamente, como se estivesse no estúdio. Sabe por que eu trouxe essa imagem aqui para você hoje? É porque eu acho que a gente, às vezes, tem algumas dificuldades de entender que a gente pode, sim, fazer uma produção
com os menores recursos que a gente tem, com as coisas que a gente tem às vezes em casa, ou algum equipamento com menor qualidade. A gente não precisa ter aquele equipamento da Novo Tempo, sabe? Aquele equipamento de estúdio de televisão. A gente pode começar com o nosso celular, com o nosso fone de ouvido, mas o mais importante da gente ter é uma mensagem de relevância. E nesse momento eu quero falar para você que isso a gente já tem. A Igreja Adventista já tem várias mensagens de relevância. Agora é só você escolher a sua, escolher como você quer falar, como você quer passar essa mensagem para as pessoas, planejar isso e começar a colocar em prática, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Tudo de bom para vocês.